Ô Caio, eu ouvi de um intitulado apóstolo que Jesus só pode ser conhecido por revelação. Eu estou sempre lendo a Bíblia e eu não consegui ver dessa forma. Se Jesus é a própria revelação, então como ele pode ser conhecido por revelação? Poderia me explicar isso, Caio? Isso está me confundindo. Na realidade, eu não acredito em praticamente ninguém que se auto-intitula apóstolo, que se deixa chamar de apóstolo. Ele já perde aí, na saída. Para mim, já nasceu morto esse Tudo bicho. que sair da boca dele já está relativo. Já é um fanfarrão, narcisista, egolátrico, já é um bundão. É um bundão. Já começa daí. Agora, esse bundão falou a verdade. Jesus só é conhecido por revelação. O que ele não falou como verdade é o que significa revelação. Porque revelação para o bundão apostólico que falou com você é uma espécie de visão subjetiva de Cristo. E às vezes isso acontece. Eu sei de inúmeras histórias de gente para quem a informação do Evangelho nunca chegou como narrativa trazida por terceiros. Mas o indivíduo, no lugar mais remoto do mundo, sonhou com o Evangelho. Sonhou com as palavras de Cristo, sonhou com o sentido de Cristo, acordou crendo. E 10, 15, 20 anos depois chegou o primeiro portador de uma informação do Evangelho naquele lugar e encontrou já uma quantidade enorme de pessoas evangelizadas segundo o espírito do Evangelho, mas sem nenhuma informação acerca de Jesus. Isso existe. Mas não era isso que o seu bundão apostólico estava pensando. Ele estava pensando em revelação pentecostalizante. Aí, nesse sentido, ele caiu no subjetivismo, que mata o fato de que Cristo é a revelação de Deus em si, e em segundo lugar, é que o Evangelho apresenta a narrativa de Deus revelada em Cristo. Portanto, a leitura do Evangelho ou o ouvir do Evangelho é uma apresentação da revelação. Agora, essa revelação que tem seu registro no Evangelho acerca do fato de que Cristo é a revelação de Deus aos homens, não prescinde de que aquele que ouve, que recebe essa revelação, tenha no coração a iluminação desse discernimento. Do contrário, é humanamente impossível a pessoa crer. É humanamente impossível crer no pacotão todo, no combo do Evangelho. Dá para crer que Jesus era um profeta maravilhoso, maior espírito de luz, mas dizer que Cristo é Deus, só revelação. E quem disse isso foi Jesus a Pedro, em Mateus 16, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha o que os outros diziam. Os outros diziam o óbvio, é o que se pode dizer olhando para Jesus de fora. É razoável quando qualquer ser humano, olhando para Jesus de fora, ouve o que ele fez, o que ele disse, o que ele ensinou e diz: é o maior espírito de luz que já passou pela terra. É razoável que se diga isso. Ou que se diga: é um iluminado como Isaías, é um profeta como Jeremias, é um santo como João Batista, ou é o maior de todos os profetas, é o maior de todos os mestres. Até aí é razoável que se vá. O que é totalmente irrazoável é o que Pedro disse.
Quando Jesus disse, bom, é isso que dizem de mim? E eles disseram, é sim. Jesus disse, é razoável. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro falou o absurdo. Que absurdo. Ele disse para nós, para mim, tu és o Cristo. Que para um judeu isso significava o ungido enviado, cujas origens eram desde a antiguidade, desde os dias da eternidade. Era essa promessa que ungia o ungido de Israel, aquele cujas origens são desde a antiguidade, cujos princípios são desde os tempos da eternidade. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele estava evocando todo esse conteúdo que havia na esperança messiânica judaica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que também era uma declaração emblemática entre os judeus, que falava acerca desse Messias, que era o próprio Filho de Deus entre os homens. Não era um Filho de Deus, mas o Filho de Deus entre os homens. E para a interpretação judaica equivalia a dizer, quando se dizia o Filho de Deus, equivalia a dizer que era alguém igual a Deus. Porque quando se diz que Jesus é o Filho de Deus e Jesus diz, vós o dissestes, o que o Sinédrio declarou? O corpo de teólogos dos judeus e o sumo sacerdote. Que necessidade temos de mais confirmação de blasfêmia se ele mesmo admite a possibilidade de ser o Filho de Deus, fazendo-se a si mesmo igual a Deus? Portanto, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava declarando isto é absurdo. Não dá para ninguém olhar no horizonte da história e dizer, está vindo ali o Filho do Deus vivo. Não, eu tenho certeza que é. O cara andando com 1,78 m, 1,82 m, na tua direção, moreno, nariz comprido, judaico, encaracolado, suado, com cheiro de nhaca de sol. Tinha acabado de dormir ao relento, estava meio empoeirado, vem chegando. O pessoal fica pensando que Jesus vem chegando e é beija-flor voando na cabeça. Não, caatinga de sol, de macho. Tem um ser humano chegando. Ser humano chegando. Que às vezes ficava 2, 3 dias sem tomar um banho, só lavando o rosto na beira da água doce, no rio, ou no ribeiro, as mãos, a cara, uma asepsiazinha rápida. Ah, vocês são muito românticos. Você acha que o cara chega, olha, Filho de Deus? Por quê? Só porque ressuscitou mortos? Eliseu também. Porque fez descer fogo do céu, nunca quis fazer. Transformou água em vinho, o mar se abriu para Moisés. Então, com que categorias é que você olharia e diria, lá vem um Filho de Deus? Só por revelação foi Jesus que disse isso. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, ou Pedro, porque não foi nem carne, nem sangue, nem elucubração, nem racionalismo, nem filosofia, nem conclusão de nenhuma natureza, de nenhum poder de cerebração humana, quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Ou como ele também diz, quando os apóstolos voltam, o grupo dos 70 enviados, voltam alegres e felizes e tudo, com todo o sucesso da jornada e tudo mais. E Jesus então exclama, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas a sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Pai o queira revelar. Então, nesse sentido, você só conhece a Deus por revelação. Na perspectiva do apóstolo Bundão, revelação significa outra coisa. O termo usado está certo. A conotação utilizada por ele é que é um equívoco absoluto.